Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 346 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 22 a 24 do livro do Êxodo. Nestes capítulos, Moisés e o povo de Israel estão estacionados aos pés do Monte Sinai. O monte onde Deus apareceu a Moisés numa sarça que ardia em fogo e não se consumia. E comissionou Moisés a libertar o seu povo e disse ainda: Moisés, o sinal de que eu estou enviando você é porque você e o seu povo virão me adorar aqui neste monte. E cumprindo aquilo que Deus havia dito anteriormente, Moisés agora está com todo o povo de Israel nos pés do Monte Sinai. O que vai ser feito ali? A formalização de um pacto, a aliança de Deus com o seu povo. A aliança que começa a ser desenhada na Bíblia quando Deus promete a Adão e Eva que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e nós vemos as linhagens então se desenvolvendo em Gênesis. Quando parece que a linhagem pecadora vai subverter a linhagem no meio da qual Deus vai tirar o Messias, nós vemos Deus preservando o seu povo escolhido com Noé, e chamando Noé e usando claramente o termo aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Esse povo de Deus então será próspero, ele existirá e desse povo sairá o Messias. Quando chegamos a Abraão, novamente o termo aliança é usado e nós entendemos que é na família de Abraão, dentre os descendentes de Noé, os descendentes da linhagem abençoada de Sem, é que vai sair o Messias. É em Abraão que serão abençoadas todas as famílias da terra e nós vemos Deus partindo animais. Abraão serve como instrumento para isso. E Deus passa pelas metades usando um modo de pacto naquela época bastante conhecido e reconhecido. Quem passava pelo meio das carcaças dos animais invocava sobre si a maldição da morte caso não cumprisse o que havia sido combinado. Aqui em Êxodo, nos capítulos 19 a 24, nós estamos vendo exatamente a mesma coisa sendo feita. A mesma aliança de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, é a aliança que Deus está celebrando com o seu povo. O pacto de Deus está sendo cumprido. E o que acontece apenas é que temos cada vez mais informação e cada vez mais luz daquilo que Deus está fazendo na história. Enquanto em Adão a aliança da redenção visava basicamente reverter os efeitos da queda, em Noé era a aliança da preservação da semente santa. Deus não deixaria que o pecado subvertesse seus planos. Mas em Abraão, a aliança da promessa de que Deus haveria de levantar um descendente no meio do povo de Deus, que seria aquele que abençoaria todas as nações da terra. Já aqui em Moisés, nós vemos que Deus, que entra em aliança com o seu povo, quer dar ao seu povo uma lei que regule a sua felicidade, uma lei que demonstre a lealdade do povo para com Deus. E é isso que vai acontecer aqui no Monte Sinai com a dádiva da lei. Deus chama Moisés, já vimos isso no vídeo de ontem, o povo se santifica, o povo se prepara, Deus diz que vai ser o Deus dos israelitas e que os israelitas serão o seu povo, a sua propriedade peculiar, a sua nação santa, o seu reino de sacerdotes, e então o povo vai entrar em aliança. Deus dá os mandamentos iniciais, os 10 mandamentos, nos quais ele lembra a sua relação de bondade e misericórdia para com os israelitas, na libertação do Egito, mas também exige fidelidade e lealdade nos 4 primeiros mandamentos, além de exigir uma conduta de vida específica dos israelitas nos 6 mandamentos finais. E na sequência, nos capítulos 21 e 22 e 23, nós vamos ter diversas outras leis que vão apontar para o ideal de vida, de santidade, de justiça que Deus quer para o seu povo. No capítulo 21, que já comentamos ontem, nós temos leis sobre escravos, leis sobre violência e o princípio de justiça sendo aplicado com o olho por olho, dente por dente, que infelizmente tem sido muito mal interpretado. Sobre isso, veja o vídeo de ontem. E no texto de hoje, no capítulo 22, na sequência, nós vemos bastante a preocupação de Deus com a propriedade, com o cuidado das pessoas necessitadas, em especial aqui no capítulo 22, o forasteiro, o órfão, a viúva, no capítulo 23, o pobre, a necessária justiça dos juízes, que não deviam aceitar suborno e não poderiam perverter o seu julgamento,
e a obrigação do povo como um todo de celebrar a Deus com festas religiosas, com a guarda do sábado, com a guarda do ano sabático, porque em tudo isso o povo estaria demonstrando a sua lealdade a Deus. O Deus que o tirou do Egito e que estava levando esse povo em direção à terra prometida, dando um anjo que iria adiante dele, conforme nos fala o capítulo 23, a partir do verso 20. Tudo isso era para bater o martelo e dizer: Deus tirou vocês, agora Deus é o Deus de vocês. Vocês vão entrar em aliança com Ele e serão introduzidos na terra de Canaã por Ele, para viver celebrando a salvação dele com festas, guardando o tempo para Ele com o sábado, respeitando o nome dele, mantendo a sua lealdade a Ele, conforme estipulam os 4 primeiros mandamentos, e vivendo em santidade entre vocês para a glória dele, conforme estipulam os 6 últimos mandamentos e todas as leis acessórias que foram dadas por Deus a Moisés e que estão relatadas aqui, desde a parte final do capítulo 20 até o capítulo 23, em seus últimos versículos. A ideia é que o povo vai manter-se unido em pacto a Deus e não aos cananitas. Você deve se lembrar que lá no final de Gênesis nós estudamos isso. A terra de Canaã começava a se tornar uma ameaça para a família da aliança, na medida em que Esaú se casou com mulheres cananitas, Judá se casou com uma mulher cananita, Diná foi violada por um homem cananita, e havia a ameaça de que a família de Jacó absorvesse os costumes idólatras e pagãos dos cananeus, e com isso rompesse o seu pacto com Deus. Em sua providência, Deus tirou os israelitas de lá e levou-os para o Egito, onde na terra de Gósen, num contexto em que os egípcios se recusavam a misturar-se com os israelitas, eles puderam crescer isolados e preservados. Agora que eles voltavam como nação para a terra de Canaã, era hora de lembrar disso. A aliança de vocês é com Deus e não com os outros povos. Então vocês vão ter leis especificamente claras sobre isso. E o verso 32 do capítulo 23 termina dando essa ideia muito clara. Não farás aliança com nenhuma das nações de Canaã, nem com os seus deuses. Eles não vão habitar na terra de vocês, para que não façam vocês pecar contra mim. Se vocês servirem aos seus deuses, isso será uma cilada para vocês. O povo recebe todas essas leis que Moisés havia recebido de Deus abertamente. E diz: Moisés, tudo que Deus falou com você, nós vamos obedecer. Deus falou a todo mundo os 10 mandamentos, mas a glória e a santidade de Deus eram tais que o povo, ouvindo aqueles 10 mandamentos, se atemorizou de tal maneira que pediu a Moisés que ouvisse o resto sozinho. Tudo o que vem, portanto, depois dos 10 mandamentos e até o final do capítulo 23 foi dado por Deus diretamente a Moisés. O povo não ouviu. Mas, diz o capítulo 24, verso 3, que Moisés desceu do monte e referiu todas essas palavras ao povo, e o povo concordou. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então é hora de bater o martelo e celebrar a aliança. Como vai ser feito isso? Do mesmo jeito que foi feito lá com Abraão. Animais partidos e passa-se por entre as metades. No entanto, fazer o povo todo de Israel passar pelas metades de um bezerro ia ser problemático. Cerca de 2 milhões de pessoas. Como se faria isso? Ia demorar demais. Então Moisés, representativamente, oferece sacrifícios, recolhe o sangue dos animais sacrificados e asperge esse sangue sobre o povo, diz o verso 8, dizendo: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito dessas palavras. Ou seja, a nação de Israel se compromete a obedecer à lei de Deus, entendendo que Deus será o seu Deus, que o Senhor, que Javé, será o seu Deus, e que eles serão o povo do Senhor. Que eles vão viver de acordo com essas normas e que esse pacto agora está selado com sangue. Para terminar a conversa, faltam algumas coisas importantes. Que eles celebrem uma refeição para encerrar este pacto, que é o que acontece no verso 11. Eles comeram e beberam, além de terem visto a Deus que se manifestou, não diretamente, sabemos que ninguém jamais viu a Deus, mas de alguma forma eles viram a glória de Deus, comeram e beberam. Faltava apenas um último detalhe, a ideia de ter as cópias do contrato na mão. No antigo Oriente Próximo, as nações que faziam alianças, normalmente era uma nação superior e uma nação inferior, tinham contratos, alianças estabelecidas de maneira muito próxima a esta.
A nação superior enfatizava a benevolência que havia dedicado à nação inferior, oferecia proteção, mas ao mesmo tempo exigia absoluta lealdade. A cerimônia toda era celebrada de tal forma que havia duas cópias do contrato. Uma era guardada no santuário da nação superior, outra no santuário da nação inferior. E, por vezes, esse contrato era celebrado de forma que os reis das duas nações comiam juntos. E tudo isso está acontecendo aqui. Você percebe então que o povo invoca um pacto de sangue, à semelhança de Gênesis 15. O povo come na presença de Deus, o povo celebra as leis de Deus, que recebeu através de Moisés e que ele acatou, e o povo agora vai ter as cópias da lei, porque Moisés vai subir ao monte para pegar as duas tábuas. Não porque os 10 mandamentos eram muito compridos e só cabia 5 na primeira tábua e depois os outros 5 na outra. Não. As duas eram cópias idênticas. As duas continham os 10 mandamentos inteiros. Uma era a via de Deus e outra era a via de Israel. Onde ficaria a via de Deus? Na casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Não dá para mandar essa cópia lá para o céu. Então a via de Deus ficava guardada no tabernáculo, que era a casa de Deus no meio do povo. E outra era a via do povo, que ficaria guardada onde? Na casa do seu Deus, que também era o tabernáculo. Então, isso é bonito por quê? Porque Israel tinha as duas cópias do contrato na mão. Tinha todas as garantias. O Deus que passou pela metade dos animais, dizendo, eu vou chamar a maldição para mim, também deu as duas vias do contrato, dizendo, guarda com você, para você entender o que é que eu te prometi e o que eu quero de você. E em tudo isso, nós estamos vendo então o desenho daquilo que vai se consumar lá na cruz. Já dá para adiantar aqui, não tem jeito de ser diferente. Por que Moisés vai quebrar as tábuas quando ele desce do monte e o povo havia adorado o bezerro? Porque o povo havia quebrado o mandamento que fazia parte da aliança. O que adianta ter vias do contrato aqui se o povo já quebrou o contrato? Não é porque Moisés estivesse necessariamente nervosinho, não, embora tenha tido motivos para se irritar. Mas é porque a aliança foi quebrada, o que adiantava ter as tábuas da aliança. A outra coisa que podemos ver, o sangue da aliança que Moisés fala para nós aqui no capítulo 24, verso 8, é a mesma expressão que Jesus usa na instituição da ceia. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É a ideia então de que o sangue de Jesus está sendo derramado, porque nem eu, nem você, nem os israelitas, nem Moisés, ninguém conseguiu cumprir esta lei. E a ideia de uma refeição, por que Jesus fala do seu sangue da aliança numa refeição de Páscoa? Bom, nós sabemos a refeição de Páscoa, ela está ligada ao Cordeiro Pascal, que era morto lá na 10ª praga. Mas por que falar então também de uma refeição na nova Páscoa de Cristo? Além desse detalhe, é porque acordos, alianças, são normalmente celebrados com uma refeição no final. Do mesmo jeito que os israelitas aqui comeram e beberam na presença de Deus, nós comemos e bebemos até hoje o pão que lembra o corpo de Cristo e o vinho que é o sangue da sua aliança. Você percebe aqui então que nós em Êxodo estamos traçando os alicerces de toda a teologia pactual que será construída ao longo de todas as páginas da Bíblia. É um só Deus, contando uma só mensagem salvadora, falando a respeito de um só Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai percorrer todas as páginas da Escritura. Aliás, a palavra aliança é chave. Nós temos o costume hoje de usar os termos Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas a ideia é Antiga Aliança e Nova Aliança. No processo de tradução do hebraico para o grego, depois para o latim, é que as palavras acabaram sendo mudadas. E testamento traz para nós, pelo menos os brasileiros do século XXI, a ideia de disposição de última vontade, de alguém que está para morrer e que deixa os seus bens para o outro. Mas pense nesse sentido, a antiga aliança e a nova aliança. E você vai ver o sangue da aliança, da antiga aliança, aqui no capítulo 24 de Êxodo, apontando para o sangue da nova aliança, celebrado por Cristo na instituição da Santa Ceia. É disso que nós estamos falando. De um mediador único entre Deus e os homens, que começou a ser desenhado aqui em Moisés, mas que veio na pessoa perfeita do Senhor Jesus Cristo. De um sangue apontado aqui, mas derramado por Cristo e celebrado por nós na ceia. De uma refeição, que até hoje celebramos todas as vezes que partimos o pão e bebemos do cálice. E de um Deus maravilhoso, que chamou sobre si a maldição da nossa desobediência, que manteve a sua promessa, que cumpriu tudo o que havia dito,
e que quer que vivamos para Ele, sendo leais a Ele e cumprindo a sua vontade, conforme refletida nos mandamentos. Há mandamentos aqui que são específicos para o povo de Israel, mas, em essencial, os seus 10 mandamentos, aqueles que constituíram a base da vontade de Deus para o seu povo, estão completamente em vigor e significam, portanto, que nós devemos viver buscando agradar a Deus e buscando obedecer a sua lei para a sua própria glória. Isso, sem dúvida nenhuma, nos desperta para a necessidade de santidade e nos lembra de que estamos em aliança com Deus e devemos procurar, por causa do que Cristo já fez ao sofrer a maldição em nosso lugar, viver essa vida de retidão e de santidade para a glória do Senhor. É isso que tínhamos a dizer a respeito do texto de hoje. E esperamos que isso abençoe a sua vida, não só na compreensão da unidade da Escritura, do quanto a mensagem de Cristo está enraizada desde os primeiros passos da Bíblia, aqui em Gênesis, em Êxodo, que isso abençoe a sua fé, fortaleça a sua fé, sua convicção de que este livro é um livro maravilhoso, é um livro divino, mas que isso também te impulsione em direção à santidade, que você ame a lei de Deus e procure cumpri-la para agradar o Deus que entrou em aliança com você pelo sangue de Cristo. Bom estudo para você, boa leitura. Amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus quiser. Até lá.